Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. A orientação é para o caderno 6 da turma do sétimo ano B da Escola Eupídio Reis. A atividade, então, é do livro didático, da página 114, exercícios do 5 ao 8. Eu vou desenvolver aqui como exemplo para vocês. Então, vamos começar aqui. A primeira dica é sempre fazer a leitura da atividade, identificar, então, o que é para ser feito e quais são os valores que a gente tem para trabalhar nessa atividade. No caso, na questão 5, eu estou fazendo a leitura ali. Um copo cabe 1/6 de litro de água. Quanto desses copos são necessários para encher uma jarra com capacidade de 2/3 de litro? Pela indicação, o que eu tenho que entender? É quantas vezes esse copo cabe nessa quantidade aqui. É, eu vou dar um exemplo aqui parecido, que é mais fácil talvez. Eu tenho que encher uma jarra com 2 litros d'água. Meu copo, ele cabe 1/4 de litro. Quantos desses copos de 1/4 de litro vão caber em 2 litros inteiro? Aqui, o que eu ia utilizar? A gente já tem o domínio de como fazer uma divisão de frações. A gente vai identificar esse 2 aqui, 2 inteiros, como sendo uma fração com denominador embaixo. A minha dica para facilitar o cálculo, sem ter que mudar nada, a gente multiplica o de cima pelo de baixo, o numerador pelo denominador, e o resultado vai aparecer aqui em cima. 2 vezes 4, 8. O de baixo multiplica com o de cima. Talvez você já escutaram assim, multiplica cruzado, é a mesma ideia. A divisão se torna uma multiplicação, só que a gente utiliza a ideia do inverso aqui. 1 vezes 1, o resultado vem aqui para baixo. 8 dividido por 1, 8. Então, para encher uma jarra com 2 litros de água, se cada copo enche 1/4 de litro, eu vou precisar ao todo de 8 copos para encher esses 2 litros. Se vocês quiserem fazer essa experiência e tentar encher uma garrafa PET com 2 litros de água, pega a medida aí de 1/4 de litro, dá 250 ml. A ideia é que você vai utilizar, então, pelo menos 8 medidas dessa para encher essa jarra. Aqui a gente tem as medidas aqui. Então, a jarra tem, o recipiente tem 2/3 para ser completamente cheio, e o copo, a medida dele é de 1/6, a comparação entre eles. Eu vou usar o mesmo processo. Quantas vezes um número cabe no outro? É fazer uma divisão. Então, o de cima multiplica o de baixo multiplica o de cima. Se quiser falar multiplicar cruzado, também dá para desenvolver dessa forma. O importante, começou aqui em cima, o resultado vai ficar aqui em cima. 2 vezes 6, coloca aqui. 2 vezes 6, 12. O de baixo, 3 vezes 1, coloca aqui embaixo. Ó, começou com 3 aqui embaixo. 3 vezes 1 dá 3, coloca aqui embaixo o resultado. 3. Eu posso identificar essa fração como sendo uma divisão. Eu posso entender que o 12 pode ser dividido pelo 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, pela lógica aí que a gente conseguiu descobrir nessa atividade, a gente vai precisar pelo menos de 4 copos com essa medida para encher tudo isso daqui. A interpretação seria essa da atividade. Na questão 6, aqui tem questões envolvendo, então, expressão numérica. Eu vou fazer, então, identificar quais as operações que eu tenho. Eu vou ter que determinar qual delas é mais importante resolver primeiro. Eu tenho aqui as frações, no caso aqui eu tenho uma divisão entre frações e uma soma. Eu tenho que entender qual dessas operações é mais importante resolver. Então, a prioridade é resolver a divisão. A soma vai ser deixada para depois. Então, aqui o que eu tenho que começar? Então, multiplico o cruzado. Começou aqui em cima. 2 vezes o 5, 10. Coloca em cima. Começou aqui embaixo. 3 vezes o 4, 12. Aí eu vou fazer a soma com a outra fração que está aqui. Abaixa, repete, utiliza o mesmo valor que está aparecendo. 10 dozeavos mais meio. Nesse caso aqui, para somar frações, aqui a gente tem uma regra específica. Ó, por exemplo, aqui na divisão a gente multiplicou cruzado, é uma regra específica que a gente utiliza para divisão.
Na soma, a gente é obrigado a observar denominadores iguais para realizar essa soma. O que eu vou pensar? O 12 e o 2 deveria ser o mesmo número. Vocês podem calcular aqui o 12 e o 2 utilizando o método do mínimo múltiplo comum. Vocês podem utilizar o método das frações equivalentes. Vocês podem procurar, por exemplo, nos múltiplos, na tabuada do 2 e na tabuada do 12, algum número que esteja repetido. De cara, eu já sei que 2 vezes 6 dá 12. Eu não vou perder tempo fazendo o cálculo do mínimo múltiplo comum ou procurando a fração equivalente, isso eu já sei. Então, eu vou transformar essa fração aqui numa fração equivalente que tem o denominador 12. O importante, então, é observar o denominador. 2 vezes 6, eu sei que é 12. Essa daqui que já está o 12 não precisa mudar nada, tá, pessoal? Esse 12 aqui já está ótimo. Se eu multipliquei por 6 aqui de baixo, então, para obter frações equivalentes, ou seja, frações que representam o mesmo tamanho, só que com números diferentes, eu tenho que multiplicar por um mesmo número ou dividir por um mesmo número. A primeira fração continua, então, 10 dozeavos. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. Para terminar o meu cálculo aqui, eu tenho que somar essas duas frações, o denominador está igual. Eu vou repetir o denominador 12. 10 mais 6 dá 16. Eu posso ainda lembrar, o 16 e o 12, eles têm algum denominador, algum divisor em comum. O 16 e o 12 dá para dividir por um mesmo número. Então, eu vou aplicar aqui uma regrinha de simplificação. Qual tabuada tem ao mesmo tempo o 12 e o 16? Eu poderia falar do 2, eu poderia falar do 4. Acho que a do 4 é a maior, então eu vou utilizar o maior número que eu acabei de descobrir aqui. 16 dividido por 4, 12 dividido por 4. Para o 4 virar 16, 4 vezes. Para o 4 virar 12, 3 vezes. Então, essa expressão numérica que envolvia frações, o resultado final dela, o valor numérico dela, é 4/3. Assim a gente conclui a atividade. A minha dica para vocês aqui do 7º ano, então, no próximo exercício aqui, eu não vou desenvolver ele, eu não vou dar resposta, mas entre uma subtração e a divisão, de novo, vocês vão escolher qual é a prioridade, qual das operações resolver primeiro. Eu já vou dar a dica, vocês vão começar desenvolvendo essa divisão. Multiplicar cruzado. Vocês vão seguir os mesmos passos aqui do item A. A única diferença aqui é que quando vocês forem fazer uma subtração, vocês vão lembrar o seguinte: tem que ter denominadores iguais e pode acontecer do resultado da fração representar um número negativo. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado, pessoal.